Bem, dito isso, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Hoje nós vamos fazer um exercício diferente. Nós vamos expor o texto bíblico, mas a partir de uma tela preciosíssima, que é um patrimônio da humanidade e é um símbolo da fé cristã. O Evangelho no quadro de Rembrandt. Eu quero ler o texto na íntegra, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Diz assim a palavra de Deus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que o Senhor nos abençoe. De todas as parábolas de Jesus, sem dúvida alguma, essa é a mais conhecida, a mais profunda e a mais comovente. Um grande escritor chamado Charles Dickens, ele diz que esta é a maior e a melhor história já contada. E é interessante notar porque nos principais museus do mundo há muitas obras de arte que reverberam essa história contada por Jesus. Um expressivo número de pessoas tem sido edificado, abençoado, influenciado pela história de um pai que tinha 2 filhos. Via de regra, nós sempre pensamos na figura do filho pródigo. Mas se você observar com detalhes, a narrativa de Lucas diz sobre um pai que tinha 2 filhos. Essa é a parábola sobre o pai que tinha 2 filhos. E a pergunta que esse texto exige a nós é a seguinte: o que há nessa parábola que é tão fascinante, que é tão comovente, que é tão inspirador,
Essa parábola é especial porque ela apresenta duas grandes verdades a partir das quais a gente consegue enxergar a mensagem do Evangelho. Essa parábola conta para nós, ou ela apresenta a nós, a nossa vileza, a nossa maldade, a nossa rebeldia, em contraste com aquilo que tem sido chamado de prodigalidade do amor de Deus, a graça inexplicável, o amor obstinado de Deus. Existe uma espécie de framework aqui, uma tríade estrutural, 3 palavras-chave que governam a mensagem de Jesus na parábola do pai que tinha 2 filhos. Que palavras são essas? Perdição, encontro e alegria. O evangelista Lucas, ele é interessante porque, de todos os autores do Novo Testamento, ele é o único gentil, não judeu. E ele registrou essa parábola muito especialmente para mostrar a missão redentiva do Filho do Homem. Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido. E Lucas dá uma atenção aos marginalizados, às párias, aqueles que viviam longe do ambiente da fé, ou longe dos círculos religiosos. E é interessante porque essa parábola vai tratar essa audiência especial, onde a graça de Deus se manifesta com intensidade e mostra a alegria de Deus em resgatar perdidos. Não é o ofensor que busca a reconciliação. O grande mistério do Evangelho é que a parte ofendida que vem ao encontro, ou que vai ao encontro. Gosto muito de ler os sermões antigos. Agostinho, pregando nessa passagem, ele diz: na procura de Deus, é Ele quem se adianta e vem ao nosso encontro. Se você hoje professa a fé em Jesus Cristo, se em algum momento da sua vida a graça te alcançou, você vai reconhecer que o seu amor, a sua decisão, o seu arrependimento, a sua fé, foram respostas. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O Pai veio ao nosso encontro por meio do seu Filho Jesus Cristo. E essa passagem está falando sobre isso, sobre a prodigalidade do amor de Deus em favor de perdidos. E onde entra a figura do Rembrandt e sua famosa tela, o retorno do pródigo. Deixa eu lhe apresentar um retrato 3x4 do Rembrandt. Próximo slide, nós temos aí autorretratos de Rembrandt. Rembrandt Emerson van Rijn. Ele nasceu no dia 15 de julho de 1606, portanto, no início do século XVII, na Holanda, no momento em que os holandeses se libertaram da tirania da coroa espanhola, romanista até a medula, e se tornou uma potência protestante, reformada, e um país muito próspero. A Holanda, a partir do século XVII, se torna uma das grandes potências da Europa. E para lá fluía uma quantidade expressiva de pessoas, sobretudo das Ilhas Britânicas, buscando refúgio, liberdade religiosa, nutrição para a fé e crescimento econômico. A Holanda se tornou uma grande potência e berço de artistas, músicos, variadas pessoas surgiram naquele contexto. E uma dessas figuras foi o Rembrandt. Ele nasce num lar piedoso, onde a palavra de Deus ocupava a primazia. Então ele, tal como Timóteo, conheceu as Sagradas Letras desde a infância. Aos 7 anos de idade, ele estudou na escola latina, vinculado à Igreja Reformada Holandesa. Aos 25 anos, ele está nas principais universidades da Holanda, em Leiden. E depois ele vai para Amsterdã. Ele começa a pintar. E ganha grande projeção, sobretudo quando ele se casa com a filha de um homem muito conhecido e rico, um prefeito da Frígia. Ele então vai pintando seus quadros e tornando grande o seu nome. Mas tal como o pródigo da história do Lucas 15, em algum momento ele se deixa iludir pelo país distante. Ele começa a pensar de forma equivocada, como tantos que foram criados na ambiência da igreja,
que há algo melhor lá fora. E então ele se ufana das glórias que já estavam chegando, do dinheiro que ele ganhou, do prestígio. Ele pintou mais de 300 telas. Seu nome é muito requintado, requisitado, e ele então se afasta e vive ou passa a viver como se Deus não existisse. Mas como dizia o velho pregador Spurgeon, Deus não permite que os seus filhos pequem com sucesso. Em algum momento, a graça faz uma intervenção, Deus intercepta, alcança os seus, e Rembrandt foi alcançado pela misericórdia de Deus e fez o caminho de volta, mas a sua trajetória foi sofrida. O tempo de bonança, de riqueza, de prestígio, de saúde, deu lugar a um tempo sombrio. Ele sepultou seu filho primogênito, a quem ele tanto amava, sepultou sua filha tão querida, Cornélia, sepultou a sua esposa, Saskia, casou-se novamente, a segunda esposa veio falecer também. Dos seus filhos todos, apenas um sobreviveu. E por uma série de circunstâncias, ele foi de mal a pior, a ponto de entrar em falência. Perdeu todos os seus bens, perdeu todas as suas telas, e ficou absolutamente despido de tudo. E foi na última hora que ele se volta para o Senhor. Quando ele pintou o famoso quadro Retorno do Filho Pródigo, ele o pintou um ano antes da sua morte, aos 63 anos. De modo que a tela que eu vou mostrar a vocês agora, essa tela é, por assim dizer, o testamento do maior pintor da Holanda. O Retorno do Pródigo. Eu chamo essa tela de o Evangelho no quadro de Rembrandt. Há muita teologia aí. E tudo que ele pintou nessa tela, ele pintou a partir dessa cosmovisão de vileza e graça, de perversão e misericórdia da parte de Deus. Eu não sou crítico de arte, embora aprecie bastante essas telas. Meu papel como pregador aqui é ler o Evangelho de Lucas, capítulo 15, sendo norteado, guiado por essa tela extraordinária que é o quadro de Rembrandt. Vejam vocês, o que é que nós temos aí? Em destaque, ajoelhado diante do seu pai, está um homem destruído, carente da graça, cabeça raspada, corpo surrado, emagrecido pela penúria, maltrapilho, fétido, andarilho, errante. Ele representa o homem na sua mais absoluta miséria existencial. E Rembrandt, ele é conhecido como o pai do autorretrato psicológico. Em cada um desses personagens, ele se coloca ali, tal como, por exemplo, na famosa Tempestade no Mar da Galileia, em que ele faz um autorretrato dele, naquele barco onde Jesus e seus discípulos estavam, ele vai se apresentar nesses personagens todos. Ele está se mostrando ali. Primeiro ele estava embriagado com poder, com dinheiro, se afastou, se arrebentou, tal como o pródigo, e agora volta. Rembrandt, em algum momento do seu diário, diz que, tal como Salomão, ele poderia dizer: nada do que os seus olhos desejou foi negado a ele. Ele disse isso baseado em Eclesiastes 2, verso 10, que diz assim: de tudo quanto os meus olhos e o meu corpo desejaram, não lhes neguei nada. Jamais privei meu coração de alegria alguma. Interessante isso. Quando o indivíduo começa a ganhar dinheiro, prestígio, fama, ele se deixa ludibriar, se deixa enganar e vai alimentando os ídolos do seu coração. Assim aconteceu com Salomão, assim aconteceu com Rembrandt e com tantos outros. No entanto, não existe vida fora do Evangelho. Não existe vida fora do Criador. A fartura acabou e a fatura chegou. A festa chegou ao fim, dando início a um tempo de muita dificuldade, como ainda há pouco disse a vocês. Problemas familiares, problemas de saúde, problemas financeiros. Ele entrou então numa espiral para baixo, uma vida muito terrível. Então esse quadro pintado por ele, um ano antes da sua morte, vai mostrar então essas três figuras que eu queria destacar aqui. O filho mais novo, o filho mais velho e a figura do pai. E destacar aqui algumas lições preciosas para nós. Vejam
em destaque aí. A figura do filho mais novo, maltrapilho, sem cabelos e com os pés descalços, retrata a humilhação e o indivíduo despojado da dignidade. Jesus disse que houve grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Passar necessidade, em Lucas 15, é a mesma expressão que Paulo, o apóstolo, usa aos romanos, quando diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou estão carentes da glória de Deus. Fora do Evangelho, fora dessa relação de afeição com o Senhor que nos criou para si, o homem vive na mais abjeta miséria. E assim viveu o pródigo da parábola de Jesus, assim viveu Rembrandt. Agora eu queria fazer alguns destaques nessa tela. Vejam, a cabeça raspada. Por que ele pintou o pródigo, o filho mais novo, com a cabeça raspada? Ele está reverberando a cultura holandesa, ou a cultura macro, no século XVII na Europa. Naquele tempo, o cabelo era um traço da personalidade, um símbolo de glória. Até quem não tinha alguma deficiência, procurava a Miami da época, que era Roterdã, viu, o irmão Leandro, que gosta tanto da crista da onda. A Roterdã era a Miami daqueles dias. Então você vê muito naquele tempo, naqueles quadros, aquelas grandes personalidades com aquelas perucas. Era uma moda. Não sei se eu ficaria bem de peruca, viu, Leandro? Mas vou manter do jeito que está. Então, os nobres estavam sempre com a farta cabeleira. E quem não tinha, usava uma peruca bonita, da moda. Mas quando ele pinta, quando ele retrata o pródigo com a cabeça raspada, ele está mostrando alguém quebrado, humilhado. Nós temos aqui uma espécie de Sansão de cabeça raspada, humilhada e sem força. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nada drena mais energia de uma pessoa do que o pecado. O pecado drena as energias, rouba o tônico, rouba vida, rouba a alegria. E Rembrandt, reverberando essa realidade espiritual, ele pinta o filho mais novo com a cabeça raspada, um símbolo de humilhação. É um Sansão quebrado e sem energia. E mais, vejam as roupas pardas e surradas, no próximo destaque da tela aí. Os nobres vestiam roupas bonitas, um vestuário nobre, mas o rapaz não tem agasalho, ele está com uma roupa precária. Na verdade são roupas íntimas, porque na verdade ele está despido, saiu cheio e voltou vazio. Alguém já disse que o pecado é sempre assim, promete, mas não entrega o que prometeu. Saiu cheio de si, para viver uma vida que ele julgava ser melhor do que a que ele tinha na casa do pai, ele volta despido, ele volta com roupas inadequadas para um nobre. Observe ainda, no destaque a mais, as solas dos pés. Um dos pés está calçado, marcado pelo cansaço. Rembrandt aponta que a jornada de volta foi longa e sofrida. Quem já se desviou por algum motivo do caminho, fazer o caminho de volta é sofrido, é penoso. Jesus falou sobre isso. Agora observe que o outro pé está calçado, mas a sandália está rasgada, sinal de pobreza. Portanto, o rapaz que exigiu sua parte na herança, que deixou a casa do pai em busca de aventuras, depois de um tempo de prazeres, estava despojado de tudo, cabeça raspada, roupas inadequadas, sandálias rasgadas, uma delas faltando. Então o detalhe sutil aqui é esse: o pecado é um larápio, ele rouba tudo, ele degrada o ser humano. Mas percebam como as coisas são interessantes na arte do grande pintor holandês. Tem um detalhe que aponta ainda para um aspecto curioso da teologia cristã. A próxima tela eu destaco para os irmãos aí, uma espada na cintura. Era um emblema da nobreza. Um olhar superficial, geral, só consegue enxergar a miséria dele, o que o pecado fez com aquele rapaz. Mas a espada, uma pequena espada ali,
mostra que ainda havia algum sinal de dignidade. Ele pintou um outro quadro muito bonito chamado A Ronda Noturna, onde todos os personagens estão armados. Porque no século XVII, a arma, a espada, ao lado do homem, é um símbolo da sua dignidade, da sua vocação para proteger e para cumprir a sua missão como homem, como pai, como esposo. Então, apesar de ser degradado, ou estar degradado, ainda havia resíduos de sua nobreza. Dr. Lloyd Jones foi um grande pregador, vocês já ouviram muito dele aqui certamente, nas pregações dos pastores. Lloyd Jones praticamente foi criado na região de Gales, serviu na Inglaterra, e as Ilhas Britânicas, em várias partes, há muitos castelos preservados e há castelos em ruínas. E certa vez Lloyd Jones estava fazendo uma viagem para o interior, ele viu um castelo. E no sermão do domingo seguinte, ele usou essa ilustração. Sempre quando eu vejo um castelo em ruínas, eu me lembro, ali já habitou um nobre, ali já habitou um rei. Assim é o ser humano. Por mais degradado que ele esteja, ele ainda é portador da imagem de Deus. O homem não tem mérito, mas o homem tem valor. Somente o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós estamos vendo aí uma ressurgência do panteísmo, do paganismo, pessoas abraçando árvores, sugerindo equivalência entre o ser humano e os animais. Ora, nós recebemos um mandato cultural de preservar a criação, nós somos mordomos da criação. Devemos cuidar da fauna e da flora, apreciar tudo isso como as digitais do Deus Criador. Mas Jesus disse que você vale mais do que árvores e vale mais do que animais. Ele falou sobre isso. Vejam os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Vejam os pardais, os pássaros. Que beleza. Vocês valem mais do que os lírios do campo e mais do que os pardais. Nós valemos mais do que árvores e aves. Por quê? Porque somente nós, seres humanos, fomos criados à imagem de Deus. E ainda que o pecado tenha arranhado, maculado, estragado a imagem de Deus em nós, ela está presente. Ainda há resíduos da imago Dei em nós. Henry Nouwen diz assim: apesar de ter voltado como mendigo e pária, ele não havia se esquecido que ainda era filho de seu pai. Tanto é que ele esboça a conversa. Não faz sentido eu estar aqui, no meio desses porcos, ganhando menos do que os empregados nessa terra. Eu vou voltar para casa. E vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra ti, contra o céu, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu sou, mas não sou mais digno. Me trata como um dos teus empregados. Ele sabia que o pecado havia degradado a vida dele, mas ele sabia ao mesmo tempo quem era o seu pai, qual era a sua verdadeira identidade. Quais são as lições que a gente aprende aqui para avançar nessa reflexão? A primeira coisa é a seguinte: o país distante está bem perto de nós. O coração é o lugar onde se cultiva a ilusão de ser feliz longe de Deus. Guardem essa expressão: e foi para uma terra distante. Em outras versões, para um país distante. É curioso notar como o nosso coração é enganoso e como nós permitimos ser ludibriados pelo próprio coração, achando que há algo melhor longe da casa do Pai. O problema dele é que ele estava na casa do Pai, mas seu coração já não estava ali. E a sua vileza é tão grande que ao pedir a herança do Pai, ele está dizendo que o seu desejo é que seu pai estivesse morto. Porque quem pede a herança de um pai vivo está pedindo a morte do pai. Porque ele está iludido. Eu não sou feliz aqui. A felicidade está no país distante. Pensando na nossa realidade, tome cuidado com o seu coração, porque o seu coração, tal como o meu, o nosso coração é uma fábrica de fazer ídolos. E vai cultivando essa ilusão. Você nunca poderá ser plenamente feliz. Você nunca encontrará contentamento e alegria fora do seu Criador, na pessoa bendita de Jesus Cristo, no relacionamento mediado por Jesus. A segunda aplicação: sem Deus, toda festa termina com o funeral. Debaixo da mortalha da rebeldia só existe sofrimento, vergonha e dor. Começa bem.
Essa é a história de todo desviado. Ele abre um flanco no seu coração, vai alimentando pecados, um abismo vai chamando o outro, vai surgindo uma cauterização, a alma vai ficando refratária, impermeável. Ouve o evangelho, aquilo bate e escorre. E de repente, ele está distante, longe, se ludibriando com aquilo que, no primeiro momento, parece bom, mas que no final é uma mortalha, é um funeral, é sofrimento, é vergonha, é dor. Nós não podemos ser mais sábios do que Deus. Se Deus diz que o salário do pecado é morte, é porque é morte. Não vale a pena arriscar, indo num caminho em que o Senhor disse, é perigoso. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas que no final só leva à morte. Uma terceira aplicação, o caminho de volta não é fácil, mas é possível e necessário. O pai sempre receberá os seus filhos de volta, com uma alegria sem igual. E essa é a tônica da parábola. Se você observar, Lucas 15, na verdade tem uma parábola com 3 retratos. Os filhos, a dracma e a ovelha. E o fio condutor, a harmonia melódica nessas parábolas todas, é a alegria do reencontro. Tal como o pastor que encontra a ovelha perdida, tal como a mulher que encontra a dracma perdida, tal como o pai que encontra o filho perdido. A alegria do reencontro. A misericórdia de Deus é maior que a nossa iniquidade. Não é isso que a gente canta, o hino 93? A graça de Deus é maior que a nossa iniquidade. Deus nunca repele, Ele nunca lança fora pecadores arrependidos. E o pródigo, nessa parábola, é uma mensagem contundente para nós todos. Ao quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Isaías diz, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, e eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Que mensagem maravilhosa. Eu não estarei nesse púlpito se essa mensagem de Isaías não fosse verdadeira. Certamente você não estaria aí. Porque nós todos, muitas vezes, nos comportamos como o filho mais novo. Já cometemos transgressões, extravios, anódoas em nossa biografia, mas a graça de Deus é maior. Ele transforma nossos pecados. O sangue de Cristo nos purifica de toda injustiça e de todo pecado. Essa é a mensagem de Lucas 15. Avançando, nós temos um segundo personagem aí, que é o filho mais velho. Observe o destaque ao lado aí. Ao lado do pai, do filho mais novo, está o filho mais velho. Note como Rembrandt o pinta, o descreve. Ele está em pé, distante e sombrio. O filho mais velho é colocado na mesma cena, mas em plano diferente, demonstrando que ele não participa da alegria do pai. E aqui nós temos uma observação a fazer. Ao contrário da parábola, não há encontro entre o filho mais novo e o filho mais velho. Mas Rembrandt, ele dá um passo à frente, numa hermenêutica da parábola, porque naquela conjuntura, século XVII, os teólogos holandeses, eles faziam uma espécie de conexão entre a parábola do pródigo, Lucas 15, e aquela parábola do fariseu, do publicano e do fariseu. O publicano é aquele indivíduo que era visto como um traidor, que estava a serviço de Roma, indigno, vítima de preconceito, estigmatizado, um judeu, não queria contato com publicanos. Inclusive, a descrição é publicanos e pecadores. O publicano é pior do que o pecador, porque um traidor está a serviço de uma nação gentílica, opressora, estrangeira. Mas Jesus vai mostrar, para denunciar o farisaísmo, a justiça própria, a religião meritória, que 2 homens oraram. O publicano não ousava levantar o rosto para o céu. Ele está consciente da sua vileza. Quem
Quem pode comparecer diante do Deus Santo? Quem pode exigir algo de Deus? Quem pode afirmar que é justo diante daquele que é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal? Razão pela qual ele bate no peito: Senhor, sê propício a mim, pecador. Uma oração curta e profunda. Em contraste com essa mentalidade de completa carência e necessidade da misericórdia de Deus, o fariseu não. Ele se ufana e diz: Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como os demais. Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu cumpro a lei, eu sou um homem bom. Jesus disse daquelas dois, apenas o publicano foi ouvido, foi justificado. Então, o quadro pintado por Rembrandt, a partir dessa mensagem da parábola, mostra justamente esse contraste. O John Stott vai dizer que no mundo só existem duas religiões. Elas são multifacetadas, se revelam de múltiplas formas, mas a grosso modo só existem duas religiões no mundo: a religião da graça e a religião do mérito. O pródigo, ao voltar quebrantado, arrependido, penitente, ele entendeu sua vileza e a necessidade de receber misericórdia e graça do seu pai. Mas o filho mais velho estava tão perdido quanto o mais novo. É um outro tipo de perdição. Ele está perdido dentro da casa do pai. Tanto é que quando ele ouve de longe o som da música, da dança, ele chama um dos criados e diz: o que está acontecendo aí? Ah, teu irmão chegou, e teu pai preparou a festa, matou o novilho cevado, e ele fica de fora da festa, ele se recusa a participar, e o pai, generoso, misericordioso, deixa o ambiente da alegria e da festa, e vai ao encontro do filho mais velho. O que está acontecendo? E ele então, pela primeira vez, abre a boca e reverbera a condição do coração. Ele diz: esse teu filho, não é seu irmão, esse teu filho gastou tudo com as meretrizes, vivendo uma vida dissoluta, na boemia, como um playboy. E o Senhor dá a ele uma festa, dá a ele o novilho cevado, que é um símbolo de honra, reúne os amigos, estão aí, celebrando. Eu trabalho há tantos anos, te sirvo há tantos anos, e o Senhor nunca me deu sequer um cabrito. Essa expressão, te sirvo há tantos anos, revela a religião meritória. O que ele está dizendo é o seguinte: eu fui teu escravo, eu nunca experimentei teu amor, eu sempre fui um escravo, mas eu fiz tudo corretamente para ser amado e nunca experimentei amor. Essa é a mentalidade meritória. Isso é interessante. Por que Rembrandt coloca esse homem mais velho, esse filho mais velho? Porque ele quer retratar que esse homem é um símbolo e uma testemunha. Símbolo da fria religião do mérito e uma testemunha da tenebrosa oposição à graça de Deus. A igreja evangélica, irmãos, de evangélica, boa parte dela só tem um nome. Há mais da religião meritória nos círculos evangélicos que a gente pode admitir ou reconhecer. Qual é a mentalidade meritória? As pessoas pensam, ainda que não verbalizem, que elas são salvas porque elas não são como as demais pessoas. Elas têm um padrão ético, um padrão moral que as coloca acima dos demais. Ah, Senhor, te dou graças, porque eu não sou como certos marginais, eu não sou como certas mulheres de caráter duvidoso, eu sou uma boa cristã. A mentalidade é meritória, mas a parábola que Jesus conta aqui tem como pano de fundo uma discussão com os fariseus, que se julgavam melhores do que os demais. Razão pela qual Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Vocês se acham bons demais? Sigam em frente. Mas para os que se veem carentes, é para esses que eu me revelo. Alguém disse assim: pintando não somente o filho mais jovem nos braços do pai,
mas também o filho mais velho que pode aceitar ou não o amor que lhe é oferecido. Rembrandt me apresenta o drama interior da alma, esse conflito. Pessoa amarga, vingativa, que usava todas as armas permitidas ou não para atacar os que atravessavam no seu caminho. Como é que funciona isso no dia a dia? Como é que isso se dá? Para citar novamente o Henri Nouwen foi um clérigo francês que teve a sua vida transformada a partir do Evangelho de Lucas e a visita que ele fez ao quadro de Rembrandt, que fica em São Petersburgo, no Museu do Hermitage. Foi levado para lá por Catarina, a Grande, uma imperatriz russa. É um quadro belíssimo, com 2,50 m por 2,6 m de altura, grande. E meditando o Evangelho de Lucas, seus olhos foram abertos para enxergar o Evangelho, e em particular esse quadro, essa tela tão maravilhosa. O Henri Nouwen diz assim: o pai se inclina sobre o filho que volta. O filho mais velho, ereto, fica ainda mais firme na sua postura, porque se apoia numa vara que alcança o chão. A capa do pai é larga e acolhedora, a do filho cai rente ao corpo. As mãos do pai abertas e tocam o filho que volta com uma atitude de bênção. As do filho estão entrelaçadas e se mantêm junto ao peito. Há uma discrepância aqui entre o pai acolhedor e o filho mais velho distante, com as mãos entrelaçadas. Quantos nas igrejas acabam adotando essa mesma postura de não estender graça e misericórdia àqueles que se arrebentaram no caminho e que precisam ser acolhidos? Jesus falou sobre isso: sede misericordiosos, como misericordioso é vosso Pai que está nos céus. Os dois aqui estão perdidos, tanto o mais novo quanto o mais velho. O primeiro é uma perdição imoral, muito evidente. Ora, claro que ele está perdido, deixou a casa do pai, foi para o país distante, gastou na farra. Mas o mais velho também estava perdido, e a perdição era moralista. E o raciocínio é mais ou menos assim: fiz coisas erradas, Deus passa a me amar menos. Fiz coisas boas, Deus passa a me amar mais. E muitos evangélicos vivem nessa corda bamba, como se o que fizessem pudessem movimentar o amor de Deus para cima ou para baixo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus não muda. Deus é constante, inclusive no seu amor. Nada do que você fizer pode alterar o amor de Deus para cima ou para baixo. Deus se alegra e se entristece, mas o amor que Deus tem por nós é inexplicável. Deus nos ama apesar de nós. Agostinho disse assim: a medida do amor de Deus é amar sem medida. Um Deus pródigo, um Deus que esbanja misericórdia, um Deus que superabunda da sua graça sobre nós. Portanto, não é o que você faz que vai fazê-lo amar mais. Nossa obediência é resposta, nossa obediência é reflexo de afeição. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Portanto, o filho mais velho estava perdido no moralismo e o filho mais novo perdido na imoralidade, mas ambos estavam distantes do amor do pai. Lucas diz assim nos versos 29 e 30: ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus irmãos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou teus bens com meretriz, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Perguntas: será que o filho mais velho que existe em mim pode voltar para casa? Como voltar se estou perdido nos labirintos do ressentimento? Como posso ser livre se sou prisioneiro da lei que exige obediência em troca de amor? Esse é o grande detalhe que faz toda a diferença.
Nós não somos amados por obedecer. Deus nos ama apesar de nós. A religião meritória diz assim: obedeça para você ser abençoado. O Evangelho chega para nós e traz a grande notícia: você já é abençoado. Obedeça, reflita, demonstre afeição por aquele que te amou apesar de você. Tim Keller tem um livro muito bom chamado Deus Pródigo. Está aqui uma recomendação de leitura. Deus Pródigo, de Tim Keller. E ele faz uma observação pertinente. Deixa eu ler para vocês. A história revela a teimosia autodestrutiva do irmão mais novo, mas também condena veementemente o estilo de vida do irmão mais velho. Jesus está dizendo que tanto o religioso quanto o descrente estão espiritualmente perdidos, que ambos os estilos de vida são becos sem saída. Não são os pecados que criam barreira entre ele e o Pai, mas o orgulho que sente de seu histórico moral. Não são as transgressões, mas a sua retidão que o impede de partilhar o banquete do Pai. O que ele está dizendo é o seguinte: eu mereço, eu trabalhei, eu sou honesto, eu sou bom filho. Ele não merece, eu mereço. Essa é a linguagem do moralista. Há um autor chamado John Murray, publicou um grande comentário da Carta aos Romanos. E quando ele comenta o capítulo 3, ele faz uma leitura muito interessante. Ele diz assim: pense comigo por um minuto. Há homens que estão numa mina, no subterrâneo, lá embaixo. Há outros homens que estão no cimo de uma montanha. Quem são esses? O homem que está lá no subterrâneo é aquele homem que está na sarjeta. As mulheres na orla de Copacabana que vendem seus corpos. Os bandidos nas favelas cariocas que vivem na marginalidade. Estão lá na mina, no subsolo, vivendo uma vida evidentemente degradante. Quem são os homens virtuosos no cimo da montanha? O pai de família, o trabalhador, o pagador de impostos, o homem que acorda de manhã, vai para a luta. Há uma discrepância ali. Do ponto de vista da justiça civil, há uma diferença entre aqueles que estão presos pelos crimes que cometeram e o cidadão honrado. Há diferença. Mas quando Deus olha o quadro geral, se você está no cimo da montanha ou na mina, os dois estão distantes das estrelas. Não há uma única pessoa que possa comparecer diante de Deus e dizer: eu sou justo, eu mereço lugar à mesa. Todos nós somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Percebem como é sutil a perdição da imoralidade? Mas ao mesmo tempo como é sutil a perdição do moralismo? É sobre isso. E qual é a resposta do pai? Meu filho. Olha o chamado afetuoso. Meu filho. A palavra hebraica aqui é teknon, criança. É como se o pai estivesse dizendo: meu menino, que eu peguei no colo, que eu criei, meu filho. É uma linguagem de amor, apesar de não ser amado. A segunda expressão: tu estás sempre comigo. Amor irrestrito, amor ilimitado. Ele estava perdido dentro da casa do pai. Quantas pessoas criadas na ambiência da igreja que ainda não entenderam o Evangelho. Isso é muito sério, gente. E ele diz: tudo que é meu é teu. Está pedindo um cabrito? Você está pedindo um cabrito? Tudo que é meu é teu. Alguém disse que essa passagem, essa linguagem que o pai emprega, é basicamente o seguinte: um pai que não sabe fazer conta. Tudo que é meu é teu. Essa coisinha da continha, tudo que é meu é teu. Mas ele não entendeu isso. O que é que a gente aprende aqui? Algumas lições. A amargura enruga a alma. Pequenos ressentimentos podem se tornar grandes abismos. Deixa eu dar uma sugestão pastoral aos irmãos.
um conselho pastoral. Um dos primeiros indicativos de que há algo errado na nossa vida e que precisa ser corrigido é o descontentamento. Um coração descontente sinaliza a presença de ídolos. Quando um crente não tem alegria, não tem gratidão, não tem contentamento, ele está sempre reclamando, sempre ressentido, sempre murmurando. Sinal amarelo, tem alguma coisa errada aí. Dentro da casa do pai ele está ressentido, porque no fundo ele não percebeu o quanto era amado. Meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas a mentalidade meritória o impedia de enxergar a fartura da mesa, a fartura da graça. Segunda aplicação: sonegar o perdão é andar em trevas. A falta de perdão rouba a alegria, adoece a alma. Perdão não é opção. Perdão é ordem. Uma ordem que nós não temos capacidade nós mesmos de obedecer. Porque a nossa mentalidade é adâmica. Trato bem quem me trata bem. Trato mal quem me trata mal. Mas a lógica do Evangelho inverte tudo. Não fomos nós que fomos buscar o perdão de Deus. O Evangelho não é religião. Religare é o homem tentando emendar-se com a divindade. E ele se mete, se miscua em vários labirintos. O cristianismo não é religião nesse sentido. Deus olha e o que ele vê? Os filhos de Adão todos perdidos, batendo cabeça, tateando nas trevas, alimentando e adubando seus ídolos, incapazes de voltarem-se para o seu Criador, para a fonte de alegria e bem. Então, já que o homem não pode vir, Deus vem ao nosso encontro. Deus se faz gente e ama os desprezíveis, rebeldes. A Bíblia fala que Deus nos amou quando éramos inimigos. Ele provou seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. De modo que agora Ele vem ao encontro dos salvos e ordena: perdoai, como Deus em Cristo perdoou. Exercício de misericórdia, exercício de graça. Há uma obra fantástica também, pensando na literatura, o livro do Victor Hugo, Os Miseráveis. Que obra extraordinária. Inclusive há bons filmes em que Jean Valjean é transformado pelo exercício da graça e da misericórdia com aquele bispo que lhe entrega os candelabros. Uma história fantástica. O impacto da misericórdia sobre pecadores. É o que Jesus está propondo para nós. Sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai que está nos céus. E uma terceira aplicação ainda: a gratidão higieniza o coração. As sujeiras da inveja e do ciúme podem ser removidas pelo Evangelho. Aquele filho mais velho estava insalubre, com a alma fétida, precisava higienizar, confessar, mas infelizmente estava naquela condição. Há um texto no Salmos que eu gosto muito, que é uma oração de Davi, que de vez em quando é preciso a gente fazer. Salmo 18, 28. Senhor, meu Deus, derrama a luz nas minhas trevas. Está aqui uma oração que a gente precisa fazer. Senhor, derrama a luz nas minhas trevas. Quando o Senhor te salvou, quando nós fomos alcançados pela graça, a dinâmica é assim: estávamos nas trevas, estávamos no inferno, e Ele nos tira para a luz, do império das trevas para o reino da luz. Esse traslado acontece uma única vez. É a justificação, uma mudança de status. O que é a santificação? É quando Ele passa a tirar o inferno que há dentro de nós, as trevas que ainda existem dentro de nós. Senhor, derrama a Tua luz nas minhas trevas. Deus conhece o nosso coração e precisamos passar por esses processos para sermos mais parecidos com o homem perfeito, Jesus Cristo, nosso Salvador. E por fim, nesse quadro belíssimo da parábola e de Rembrandt ao Pai, vejam, toda a luz é lançada sobre o rosto do Pai.
Os quadros antigos havia pouca luminosidade, mas aqui Rembrandt lança a luz no rosto do pai. Por quê? Volto a dizer, é conhecido como uma parábola do pródigo, do filho pródigo, mas o mais adequado seria a parábola do amor do pai. E o quadro de Rembrandt seria o abraço do pai amoroso. É sobre o pai, tudo é sobre o pai. O abraço do pai no seu filho arrependido é o coração do quadro. Que coisa linda nós temos aqui. Vejam, o que está acontecendo aqui? O rosto dele tem serenidade e ao mesmo tempo sofrimento. Por quanto tempo ele esperou? Na varanda da graça, todos os dias ele aguardava. Tanto é que quando o filho apontou no horizonte, ele correu ao encontro do filho, o que era indigno para um homem nobre, correr. Mas ele corre na direção do filho. Ele abraça o filho, ele beija o filho. E quando o filho esboça aquele discurso penitente, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o que é que ele faz? Ele se dirige para os criados, olha, traga a melhor roupa, sandálias, o anel, vamos fazer a festa. O abraço do pai, o beijo do pai, simboliza a graça. O Deus que ama, apesar de não ser amado. É por isso que Paulo dizia que o amor de Deus nos constrange. Há uma expressão atribuída a Kant, o grande filósofo alemão, que ele diz assim: não se pode amar por decreto. Um ditador pode impor muitas coisas às pessoas, aos cidadãos, mas ele não pode emitir um decreto para ser amado, porque o amor envolve voluntariedade. E como dizia Kuyper, até o coração de Deus tem sede de amor. Deus ama ser amado. Interessante isso. E aquele pai esperou na varanda da graça o filho arrependido, e quando o viu, o abraçou, o beijou e o restituiu. Há uma canção do Felipe Valente, um cantor brasileiro, uma poesia belíssima, diz assim: um dia olhou os meus olhos e me disse sem pudor, não há prazer algum em te amar. Traspassou meu peito e me dividiu em dois, devolvendo o anel que um dia dei. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar, levou as roupas, mas ficou o teu cheiro no quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama, facilmente me deixou. E como te deixar? Sela teu cavalo para correr, ninguém pode te prender aqui. Corra tanto quanto puder. Não há como se esconder, não há como se esconder do meu amor. Volta a hora que você quiser. O anel ainda é seu e o armário ainda está vazio. Há um lugar à mesa para você. Como posso me esconder? Ou me esquecer do amor que me feriu? Deus é pródigo em amor por nós. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Volta, ó Israel, para o teu Deus, disse o profeta Oséias. Deixa eu destacar mais algumas coisas nessa imagem, mais voltada para o pai. As mãos. Olha que coisa interessante. O que é que você enxerga aí? Duas mãos, certamente. Mas olha o evangelho retratado nas mãos. O pai acolhe o filho de volta e faz reclinar a cabeça no seu peito e com as duas mãos o envolve com o manto da misericórdia. Agora veja, Rembrandt deliberadamente pinta duas mãos diferentes. A mão esquerda do pai que toca o filho é uma mão forte, musculosa. Mas ele espera não apenas tocar, mas também sustentar. A razão pela qual a mão direita é delicada, é macia, é meiga. É uma mão feminina. O que ele está a dizer, por meio dessa linguagem visual, é o que Agostinho disse no quinto século. Deus é um pai que nos ama com amor de mãe. Não há amor maior do que o amor de mãe. Ele é firme, ele é forte, mas ao mesmo tempo eterno e carinhoso. Deus se compara a um pai e a uma mãe. Ele falou isso para Israel. Por acaso, ó Israel, uma mãe pode se esquecer do filho que ainda amamenta? É razoável isso.
um bebê no braço da sua mãe ser rejeitado, ainda que isso aconteça, eu jamais me esquecerei de ti, Israel. Nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Eu te amo com amor de mãe. Ele é o Pai que nos ama com amor de mãe. Isso é maravilhoso. Observe ainda, irmãos. A mão delicada de uma mãe está em paralelo com o pé ferido. E a mão forte do pai em paralelo com o pé calçado. Uma mão protege e a outra revigora. Isso é maravilhoso. E o que é que nós aprendemos? Rembrandt está nos ensinando que todos nós devemos aprender com o pai. Mas o que é que acontece na prática? Gostamos de receber o perdão como filho mais novo e de ficar resmungando como filho mais velho. Mas estamos, ou melhor, relutamos em ser como o pai, sempre prontos a perdoar. A igreja está sempre nesse universo polarizado. Exige ser perdoado, quer o perdão e ao mesmo tempo ressentida. Mas nossa vocação é misericórdia, tal como o Pai. Esse quadro realmente é um quadro belíssimo, que tem tantas preciosas lições a nos ensinar. Para finalizar, as aplicações últimas. Deus é um Pai que respeita a liberdade. Ou como diz os grandes teólogos, inclusive os batistas do século XVII, a livre agência. A livre agência. O pai poderia dizer, não, de casa você não vai sair, vou trancar a porta. Doeu no pai, mas o pai o permitiu sair. Em alguma medida, de uma forma até que foge à nossa competência e a capacidade de entender, Deus permite extravios, Deus permite descaminhos. Ele respeita a nossa liberdade enquanto ser humano, embora a sua vontade última prevaleça de uma forma misteriosa. Segunda lição, Deus é um Pai que nos ama com amor de mãe. Isso é maravilhoso demais. Como eu aprecio essa verdade. Um Deus que é soberano e apesar da glória que tem, se importa conosco, é o que nós cantamos. E por fim, Deus é um Pai que perdoa as ofensas, sejam elas quais forem. Essa parábola, esse quadro, aponta para nós sobre compaixão, amor, perdão, misericórdia e graça. No Rio de Janeiro, uma história bem interessante. Uma menina linda, muito bonita, criada no interior do Rio. Cidadezinha pequena, na Serra Fluminense. Criada na ambiência da igreja. O pai faleceu e a mãe lutou para criá-la, com muita dificuldade, pobre, mas muito amada. E ela se destacava pela beleza. E ela não se conformava em viver no interior, naquele canto. Ela queria asas. E começou a ficar ludibriada com o que via nas telas, no cinema, nas telas da TV. E ela um dia disse para a mãe, eu vou ganhar a vida. Eu não nasci para viver nesse canto, na pobreza, nesse fim de mundo. Eu vou embora. E deu as costas para sua mãe e foi para o Rio, foi para a capital. Chegando lá, depois de bater em uma porta ou outra, ela foi cooptada e passou a se prostituir. Numa estrutura perniciosa da elite carioca, entre os grandes, se tornou uma acompanhante de luxo. A mãe, desesperada, corria para um lado, corria para outro, sem encontrá-la. Numa época que não havia ainda as tecnologias que temos hoje, mas a mãe pegou uma foto dela, fez várias cópias e foi colocando nos hotéis, nas repartições públicas. E um belo dia, a jovem estava chegando na recepção de um hotel, pega o seu cartão, e quando ela olha de cima do balcão, é a sua foto. E ela olha impressionada, vê a foto, tem a foto dela, e atrás da foto tem uma mensagem. Não importa o que você fez, não importa por quais caminhos você andou, volta para casa, eu amo você. O Evangelho é fundamentalmente essa mensagem. Não importa o que você fez, ou por quais caminhos você andou, volta para casa,
e a misericórdia de Deus triunfando. E essa é a mensagem do Evangelho que nós precisamos reverberar num país sucateado pela religião do mérito. Evangélico de nome, graça de nome, mas é o tempo inteiro oprimindo as pessoas, cheio de códigos morais. Faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Como se você pudesse conquistar o amor de Deus. Deus o ama apesar de você. E a prova disso é Cristo crucificado. Portanto, a parábola do Deus pródigo, do retorno do pródigo, do filho mais velho, aponta para isso. Um Deus que se alegra quando seus filhos voltam para casa. E o que é uma igreja? Uma congregação de gente que se perdeu, mas um dia foi encontrada. E é por isso que a gente pode se reunir para adorar com alegria o Deus misericordioso. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Vamos dar graças a Deus. Pai, nosso coração se alegra, se regozija, transborda de alegria pela doce mensagem do Evangelho. O Evangelho não é um conselho, o Evangelho é uma notícia. O Senhor nos amou apesar de nós. Te louvamos por Jesus Cristo, o Verbo perfeito, o Verbo eterno, que se fez homem, que veio este mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Estávamos arruinados, inabilitados para voltar para casa, mas o Senhor foi ao nosso encontro, veio até nós, e aqui nós estamos. Por isso nós louvamos o Teu nome por Tuas misericórdias. Essa parábola tão rica, tão instrutiva, que tem tanto a nos ensinar. Tal como fomos alcançados por graça e misericórdia, ajuda-nos a ser perdoadores, misericordiosos, arautos da Tua graça. Faz dessa igreja, Senhor, a cada dia, uma embaixada do reino. Que nesse púlpito seja sempre proclamado o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E que a igreja se alegre no Evangelho e viva para a glória daquele que nos amou e por nós quis morrer. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Cristo. Amém.